Gente, cara, tu saiu de casa foi com quantos anos mesmo? Saiu do Brasil, no caso? Ó, eu não lembro exatamente assim, mas eu acho que eu saí com uns 19 pra 20 por aí. Logo, Caramba. eu tava na faculdade ainda. Eu estudava na Universidade Federal do Espírito Santo, eu estudava engenharia elétrica. Só que, sinceramente, eu já tava de saco cheio da faculdade, já tava bem estressado com aquela vida, era sempre a mesma coisa. Eu morava numa cidadezinha um pouco afastada da faculdade, então, tipo, às vezes de transporte, eu demorava 1 hora pra chegar na faculdade, então aquela rotina era bem, bem cansativa. Eu trabalhava dentro da faculdade também, como júnior lá, como programador júnior na época. Aham. E eu simplesmente enjoei daquela vida e falei, cara, vou realizar um sonho e vou ir morar na Europa. Tipo assim, foi meio que na loucura. Caraca. Meus pais acharam que eu tava ficando doido da cabeça, que, tipo, jogando tudo pro ar, faculdade e tudo. Eu já tava no 7º período, eu já ia concluir a Caramba. faculdade em breve. Aham. Enfim, foi um período muito, assim, conturbado, assim, com a família por conta disso. Cara, eu queria te corrigir, porque você disse que foi na loucura. Mano, haja coragem pra isso. Foi na coragem mesmo. Foi na coragem, porque, cara, você foi novinho. E sozinho, né? Você Na verdade, eu ia sozinho, só que aí uma pessoa teve coragem, 2 pessoas teve coragem de ir comigo, assim, viajar comigo. A gente não ia ficar Aham. junto o tempo todo. Mas meu irmão, na época, quis sair do Brasil também, e um amigo meu. Então foi eu, meu irmão e um amigo, a gente viajou pra França, Aham. mas era só pra conhecer, assim, nosso objetivo final era a Inglaterra. Então a gente foi pra Inglaterra depois da França. Legal. Basicamente, Caraca. foi esse início aí. Mas como é que foi? Tipo, vocês juntaram dinheiro e saíram? Ou foi, sei lá, na loucura total mesmo de pegar só o que tem, vai e se vira lá? Eu gosto da motivação de falar que foi coragem, mas foi loucura por quê? Eu não tinha nada, assim, na Europa, eu não conhecia ninguém. Pra não dizer que eu não conhecia ninguém, eu sabia de uma pessoa que morava em Londres. Aham. E ele era um cara, assim, que eu seguia no Instagram e tal. E ele vivia de futebol, de conteúdo sobre futebol e tal. Inclusive, é um grande amigo meu hoje. Que Só que eu massa. sabia Legal, que legal. E eu falei, cara, eu vou pra lá. Tipo, uma vez eu liguei pra ele, tipo, eu já tava virando meio que colega assim, ele me atendeu, vem, Londres é legal e tal, você vai aprender muita coisa aqui. Eu falei, então eu vou, tipo, sem nada, sem plano, sem ideia. Não sabia quanto tempo eu ia voltar, se eu ia voltar, eu não sabia de nada, eu só ia. Eu só fui, na verdade. Caraca, velho. Tá, foi um pouco loucura, assim. Sim. Foi loucura. Cara, mas que interessante, né? Pelo menos é uma loucura maneira, assim. Você saiu, mas falou, vamos ver no que dá, e deu certo, né? Você Graças tá... a Deus, assim, deu certo, você tá tranquilo aí. E tá aí pela Europa até hoje, né? Então, deu tudo certo. E às vezes eu sinto que a vida da gente precisa de um choque, sabe? Eu Aham. tava nesse momento da minha vida que se eu não fizesse nada, eu ia viver aquela mesma vida pro resto, assim, pra sempre. Então, eu falei, cara, eu preciso me mexer e foi aí que eu tomei essa atitude. E valeu a pena, na minha visão. Não, claro, dá pra perceber. Porque, tipo assim, quando você toma a atitude de mover a sua vida pra uma direção totalmente doida, assim, na visão da maioria das pessoas, né? Isso acaba Uma visão também. desconhecida também. né? Desconhecido. Então, tipo assim, é uma tiro no parada que escuro. assusta também. Mas, claro que tem a recompensa, né? Que é sempre maravilhosa. Então, pô, é bem, bem legal, assim, saber que tu resolveu dar esse tiro no escuro, mas tá aí se mantendo firme e forte até hoje. E como é que foi, cara, esse processo de mudança pra lá? Porque você já sabia que ia ficar ou você já foi meio que se preparando pra voltar a qualquer momento, qualquer coisa do tipo? E quanto tempo Então. também levou, né, pra esse processo de, tipo, a decisão de vou mudar pra, de fato, a viagem? Até porque também tem questão, às vezes, de documentação e tudo mais, aí acaba pesando, né? Bom, a ideia inicial, assim, na teoria era fazer uma viagem. Uhum. E meus pais, inclusive, achavam que eu ia só fazer uma viagem, né? Só que na minha cabeça eu já fui setado, tipo assim, eu não volto mais.
Caraca. Eu já tinha isso na minha cabeça porque, sei lá, de lá se a vida encaminhasse para outras coisas, tudo bem, mas pra mim era ir e vou fazer minha vida lá e depois a gente vê o que é que acontece. Sim. Então, assim, eu cheguei, conheci Paris, a primeira cidade da Europa que eu conheci foi Paris, foi incrível. Aí de lá eu fui pro norte da França, que eu ia pegar um ônibus e ir pra Londres, que é muito pertinho, né, do norte da França. E Aham. foi o que eu fiz. Aí, chegando em Londres, como você disse, a parte da documentação. Eu não tinha documentação, eu era um turista. Caraca. Como que eu ia viver? Eu era apenas um júnior programador. Na época, saí da faculdade, eu nem sabia se eu queria ser programador. Então, tipo assim, tava naquela, sei lá, o que eu faço da vida. Só que eu já ganhava um dinheiro com internet, com algumas coisas que eu já fazia, assim, online. Em Londres eu resolvi publicar um livro, comecei a escrever um livro. Então, assim, Eita, minha que vida já legal. estava encaminhando para uma loucura assim muito diferente. Ah, E acabou que eu trabalhei em Londres ilegal, cara. Por esses 6 meses, que é o tempo de turista lá, eu trabalhava em restaurante, trabalhei em outros lugares para assim viver. Aham. E para mim isso valia a pena, porque eu tava trocando o trabalho ali para aprender inglês e viver uma experiência que eu nunca viveria na minha vida. Eu aconselho isso pra alguém? Não. Não façam isso. Mas pra mim, de certa forma, valeu a pena. te Assim, a deu loucura que bagagem, eu né? Te deu bagagem. Sim, sim. E me É. ensinou nunca mais fazer isso. É,